Esta liturgia nos convida a renovar, com alegria, a decisão de nos deixarmos conduzir por Jesus, que cura nossas cegueiras e nos permite ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. Que hoje nós possamos pedir ao Senhor que passe o lodo da humildade nos nossos olhos, que tenhamos a coragem de reconhecer as nossas cegueiras, os nossos preconceitos, o nosso orgulho, a nossa falta de perdão, para que a verdadeira luz de Cristo possa entrar. Quarto domingo da Quaresma, domingo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, ungiu, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teriam culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O Evangelho de hoje é um dos textos mais ricos e profundos de São João. Ele começa com uma cena que retrata perfeitamente a nossa natureza humana. Os discípulos veem um homem cego de nascença e imediatamente fazem a pergunta que todos nós fazemos diante do sofrimento. Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Minha irmã, meu irmão, como nós temos essa mania terrível de achar que toda dor é um castigo divino. Quando uma doença bate à nossa porta, quando perdemos um emprego, quando a nossa família passa por uma crise, a primeira coisa que o nosso coração ferido pensa é: Deus está me punindo. O que foi que eu fiz de errado? Mas Jesus, com uma clareza libertadora, corta esse pensamento pela raiz. Nem ele nem seus pais pecaram. O sofrimento humano, muitas vezes, é um mistério da nossa condição frágil, mas Jesus nos ensina que até a nossa maior dor pode se tornar o palco onde a glória de Deus vai brilhar. A cura não é um prêmio por bom comportamento, é pura graça. Jesus, então, faz lodo com saliva, passa nos olhos do cego e manda que ele se lave, e o homem volta enxergando. A partir desse momento, começa o verdadeiro drama do Evangelho. O cego agora vê a luz do sol, mas as pessoas ao redor dele começam a demonstrar uma cegueira assustadora. Os vizinhos duvidam. Os pais do rapaz, com medo de serem expulsos da sinagoga, lavam as mãos e abandonam o próprio filho. E os fariseus, os grandes estudiosos da religião, ficam furiosos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus curou no sábado. Os fariseus estavam tão engessados nas suas regrinhas, tão cheios de si mesmos e das suas próprias verdades, que não conseguiram enxergar Deus agindo na frente deles. Eles olharam para o milagre e disseram: Esse homem não vem de Deus. Minha irmã, aqui está o grande alerta para a nossa vida de fé hoje. Existe uma cegueira muito pior do que a cegueira física. É a cegueira da alma. É quando nós nos achamos donos da verdade. É quando nós, que já estamos dentro da igreja, começamos a julgar quem é digno e quem não é. É quando a nossa religiosidade vira um motivo de orgulho e não de serviço. Jesus termina dizendo que o pecado dos fariseus permanece exatamente porque eles dizem: Nós vemos. O cego, por outro lado, foi humilde. Ele não sabia teologia, não conhecia a lei, ele apenas dizia: Só sei que eu era cego e agora vejo. E por causa dessa humildade, ele foi o único que terminou o dia prostrado, adorando a Jesus. Que hoje nós possamos pedir ao Senhor que passe o lodo da humildade nos nossos olhos, que tenhamos a coragem de reconhecer as nossas cegueiras, os nossos preconceitos, o nosso orgulho, a nossa falta de perdão, para que a verdadeira luz de Cristo possa entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.